Todos. Nzambe apambula banso. Hoje é domingo. Lelo ezali eyenga. E estamos a continuar o nosso tema. Pe tozali na kokoba na ntina mutualité na biso. Estamos no quinto ponto. Tokutami na etape ya mitano. A religião dos filhos de Ismael. Eyamba ya bana na Ismaele. É uma parte muito importante. Ezali penda eteni ya mutu ya mingi. Tem que ficar atento. Esengeli bozala na bokebi mingi. Normalmente é longo. Na kotala yango eza pena molai. Mas vou abreviar só. Kasi na koyeisa mukuse. Dia podemos falar mais da igreja muçulmana de uma forma, talvez, como tema só. Mokolo songolo toko kikolobela nantina na eyamba musulman kasi kozala bobele na lolenge ya mutualité ya kaka. Hoje é um sujeito, mas amanhã pode tornar um tema. Lelo ezali sujet ya pamba, mais mokolo songolo sujet yango ekokoma pena mutualité ya monene. Porque hoje vamos falar mais sobre ontem falamos sobre mais sobre Ismael e hoje vamos falar mais sobre Maomé. Lobi loleki tolobelaki mingi na ntina na Ismaele kasi pona lelo yengande tokolobela mingi na ntina na Maomé. Porque Ismael e Maomé são as duas personalidades mais importantes no Islam, na religião muçulmana. Po Ismaele na Maomé bazali bato babale oyo motu ya mingi kati na eyamba oyo tobengi Islam. Islam é Ismael como pai e Maomé como o profeta. Na kati ya Islam, Ismael yazali lokola tata, ne Maomé azali lokola mosakoli. São duas pessoas muito importantes para eles. Bazali pena bato babale oya moto ya mingi pona ba musulman. Antes de entrar no assunto, yambo tokota na likambo yango, vou dar um breve resumo para aquele que talvez hoje para ele é a primeira vez. Na kopesa mwa likanisi muke na ntina na oyo esilaki kolobama mbala mosusu mpona yo ndeko oye epai na biso mpona mbala liboso. Então vai dar um breve resumo e você fica atento. Nde na koyeisa ngo pena mokuse na maloba kasi nasengi epai na yo ozala na bokebi mingi ndeko. Para aqueles que veem pela primeira vez hoje, pona yo ndeko ye awa pona mbala liboso, o tema geral é as religiões dos filhos de Abraão. Motuyalité ya na mobimba ezali beyamba ya bana na Abrahama. Esse é o tema geral durante 2 semanas que estamos a estudar. Oyo nde motuyalité ya mama oyo tozali koyekola kati na baposo mibale mobimba. Não falei a religião, mas as religiões no plural, as religiões dos filhos de Abraão. Esse é o tema, essa é a mãe, tema mãe. Nalobi eyamba te o ezali moko te, nalobi beyamba po ezali ebele, beyamba ya bana na Abrahama yango nde esili kotonga motuyalité na biso na mobimba. Então, esse grande tema, as religiões dos filhos de Abraão, então estão repartidos em sujeito, em primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta, é assim. Siko mutualité ya onatina beyamba ya bana na Abrahama esili kokabwana na biteni tope na bana ezali mwana liboso, mwana mibale, mwana misato, mwana minei, bongo na bongo. E por isso está repartido
número 1, número 2, número 3. Então, se você vê hoje, procura onde que nós iniciamos. Lokola mutualité yango eleki monene yango nde toleki na kokabola yango etapa liboso ya mibale ya misa. Lokola yo ye pona mbala na yo ya liboso luka nde oleka na koyoka oyo tobandelaki ti epai tokomi lelo. E uma parte pode fazer também 2 dias, quer dizer, ponto 1 mês, pode ser ponto 1A, ponto 1B, pode ser assim. Lokola na etape otobengi etape 1A ekoki koumela pe mikolo mibale. Bongo na bongo. Pode ser parte A, parte B. Então você fica atento de seguir até as partes. Tokoki kokabola ngo etape ya liboso A, B, yonde luka oyoka penza babita pango ndenge tokaboli kaboli yango. No primeiro ponto, primeiro sujeito na mwana liboso, tope sujet liboso desse tema, ya motu ya litea oyo. Nós falamos sobre as 3 grandes religiões monoteístas dos filhos de Abraão. Biso tolobelaki nantina na beyamba misato ya minene. Nantina na ba monoteiste oyo babengami bana ya Abalayama. Existem 3 religiões monoteístas, quer dizer, que acredita num só Deus. Ezalaka na babeyamba misato ya minene oyo babengi monoteiste. Monoteiste ni molala ngoyelakisi oyo bandimelaka nzambe se moko. 3 religiões do mundo que são grandes, que acreditam no só Deus e saíram e que se dizem que são filhos de Abraão porque saíram do Abraão ou fisicamente ou espiritualmente. Beyamba misato ya minene na mokili mobimba o babengi monoteiste. Ezali beyamba oyo ebimeli na Abalayama. To ekokozala ete bazali bana ya Balayama na mosuni to pe bakoko benga bana ya Balayama na molimo. São 3. Ezali beyamba misato. O judaísmo, que é a religião dos judeus. Eyamba liboso ezali otobengi judaísme yango nde yamba ya bayuda. 2. O cristianismo, que é a religião dos cristãos. Ya mibale ezali christianisme yango nde yamba ya bakristo. E 3. Islã, que é a religião muçulmana, que é a religião dos muçulmanos. Pe ya misato ezali eyamba Islam ou ezali yaba musulman. Essas 3 grandes religiões que invadiram o mundo se dizem todos filhos de Abraão. Yango nde eyamba misato ya minene o eningisi mokili mayele te koloba ete bazali bana na Abalayama. São todas grandes e você encontra esses 3, quer dizer, quase todos os continentes, quase todos os países. Beyamba oyo misato ya minene ya mokili mobimba okokuta yango na mokili mobimba okende awa mwana Balayama ozonga kuna bana Balayama okende kuna bana Balayama. Mas uma coisa só não se entende. Kasi eloko moko kaka bayokanaka te bango misato. Porque a adoração deles não concorda. Poete kosambela yamba moko na moko katnembe yambo misato ebala na kate. E por isso vimos no primeiro dia, o primeiro ponto, as 3 grandes religiões monoteístas dos filhos de Abraão. Yango wana etapa liboso nde tolekaki na komona penza beyamba misato ya minene o babengi monoteiste ya bana na Abalayama. Por que são chamadas religiões monoteístas? Porque no mundo existem também religiões politeístas. Acreditam em muitos deuses. Pona nini bango babengami ba monoteiste? Ezali pona kotalisa ete libanda na babeyambo misato tobengi monoteiste. Ezali pe na babeyamba mingi o babengi politeiste o basambelaka banzambe ebele. Por exemplo, o budismo, ndakisa budismo, a religião budista, eyamba ya Buda, confucionismo, confucionista, confucionista, ezali eyamba ya confuciste,
Un nome de la personne est Confucius. Ah, kombo ya moto pena Confucius. Taoïsme. Taoïsme. Le de Tao. Ezali eyamba ya Tao. Está naquela área de China. Ekutami kuna na ngambo ya Chine. Eles se acreditam em muitos deuses. Bango kuna bandimelaka banzambe pele. E por isso esses três se chamam monoteístas. Yango nde misato oyo bana balayama babengami ba monoteíste. No segundo ponto falamos sobre a religião dos filhos de Isaac. Na etape ya mibale tolobelaki na ntina na eyamba ya bana na Isaka. Essa foi a primeira religião monoteísta. Quer dizer, estamos a dizer, utilizar o termo religião num bom sentido. Quer dizer, tipo igreja. Eyamba ya bana ya Isaka yango nde ezali pena ebandeli ya eyamba ya solo ya Nzambe. Tozali kotanga ngo eyamba pona ni yango nde ezali eyamba ebotami na posa ebonga be ya Nzambe. Essa religião apareceu no Israel pela vontade do Senhor. Eyamba yango ebotamaki kuna na Israele na posa ya motema ya Nzambe ye moko. Porque o mundo inteiro estava no politeísmo, muitos deuses, e ele chamou Abraão para lhe ajudar a ter um povo que crê só Deus, que crê nele. Uta kuna mokili mobimba esopanaki na banzambe bele. Kasi Nzambe abengaki Abrahama po ete akamba ye alakisa ye ndenge nini esengeli kosambela Nzambe se moko ya lola. Porque do Adão até dilúvio, até Torre de Babel, até no tempo de Nimrod, o mundo era ainda monoteísta, quer dizer, cada pessoa rezava só Deus no céu. Mesmo Nimrod também sabia isso. Ya solo longwa na Adamo, otamboli tete na mpela. Otamboli titi kuna na numero de tope na Babele. Ya solo mokili mobimba ezalaki kogumba mela Nzambe se moko. Ezala ye moko numero di penza. Ayebaki yango Nzambe azalaka se moko na likolo. Mais comme o sucesso vem, a glória do homem, o orgulho entrou, as coisas viraram. Babilônia iniciou uma nova religião politeísta. Kasi komonaka lolendo ya kibomoto Nimrode alatisami na lolendo na lofundu na lokumu nde esalaki ete eyamba oyo babengi politeíste ebandaki na mokili. Deus de ouro, Deus de prata, Deus de madeira, quer dizer, muitos deuses à toa. Epai wapi Nzambe ya wolo, Nzambe ya palata, Nzambe ya motako, Nzambe ebende ya libaya bongo na bongo, banzambe oyo balobaka te ya pamba pamba. Então, é a razão pela qual Deus chamou Abraão, e através de Abraão ele se apresentou. Abraão então tomou essa religião que era antiga, já monoteísta, transmitiu no filho dele Isaac, Isaac no Jacó, Jacó no Israel, e quando chegou no Israel, então no povo de Israel iniciou a primeira religião que chama judaísmo. Nde kuna Nzambe komonaka ete mokili epalanganisamaki na babinzambi abengaki Abrahama pona kotalisa ye Nzambe azalaka se moko. Nde kondima oyo kati na motema Abrahama asopaki yango na mwana na ye Isaka pe asopaki yango na mwana na ye Yakobo asopi yango pe na bana ne nzomi na mibale kuna epai tobengi Israele, yango nde babengi eyamba ya bajudaísme. Na primeira vez o mundo foi enganado na idolatria. Então, desta vez, Deus instituiu a adoração coletiva, quer dizer, tipo igreja, todo mundo se encontra e rezam juntos. Ya solo pona mbala liboso esalaki ete bato balekaki na kopengwa. Sikoyo ya mbala oyo Nzambe amoni abite na lingi kobungisa su libota na ngate sengena lakisa bango basambelaka ngai na ngulupa. O diabo é forte quando ataca por mas quando há união, pode resistir melhor o diabo. Zabolo solo soka moni ozali yomoko akozala na makasi pe konzo ya koya pengwisa yo. Kasi na tango ekomi bato ebele nde solo akima kabangaka.
nous abandonnons les vossres assemblées. De kuna nzambe alobi botika biyanganelo na bino te. Cuidado. Bokebaka. Então, iniciou a primeira religião, a primeira igreja, para melhor entender, então, dos filhos de Isaac através de Jacob. Nde kuna eyamba liboso o babengi judaïsme nde elekaki na kobanda na nzela ya nani, na nzela ya mwana ya Isaka na kombo ya Yakobo. Essa foi a primeira religião. Yango nde eyamba ya liboso. No terceiro ponto, Na etape ya misato falamos agora sobre a religião dos crentes de Jesus Cristo, filho de Abraão. nde tolobelaki eyamba ya bandimi ya Yesu Kristo oyo azali mwana na abalayama. Nesse terceiro ponto, falamos, Na etape ya misato tolobaki boye Jesus, agora Deus queria, Israel tinha sede de ver o seu Deus, porque todos os pagãos tinham Deus dele, de estátua, tal e ver assim, mas eles não, então tinha essa sede e Deus prometeu que vou vir. ya solo bayuda kuna na Israele komonaka bango ete bikolo nyonso ya mokili mobimba bazalaki na banzambe na bango miso na bango ezalaki komona, kasi Israele ye pena azalaki komona nzambe na elongi te na miso te. Nde kuna posa ya motema ezalaki ete bamona nzambe, nde nzambe alaki koloba na bango ete libota na ngai Israele bozela nazali koya. Quando chegou o tempo, ele veio, maneira que ele veio, não é essa maneira que ele estava esperando. Ele estava esperando Deus sair mesmo do céu, assim, tá se descer. Agora, só ouvira que nasceu numa mulher que ainda não casou. Essa maneira, não. Deu dúvida. Nde ngonga tango ebelemaki ye moko nzambe penza akiti abotami na nzela ya mwasi moseka nzoka na makanisi na bayuda ezalaki ete nzambe akouta mpenza likolo ye wana azali koya bazali kozele na nkembo koyamba ye na nkembo, kasi oyo yei kosalama mobali mpenza abotameli mpenza na mwasi moseka babi te oyo akoki kozala nzambe te, mwasi yango mpe babali ye te ndenge nini azwi zemi, nde balobaki yo oza nzambe na biso te. Nasceu no lugar sujo, abotami na esika ya salite ya banyama, animais, ya banyama penza, cheiro. solo oyo wapi O pai carpinteiro. tata kutu asalaka mabaya balobi tete tete Eles não podem engolir os maltados, ainda até mentira. bakoki kondima komela lokuta ya lolenge oyo te, Então não lhe reconheceram. nde baboyaki koyamba Yesu. Bom, já que não reconheceram o Deus agora, chamou 12 apóstolos e iniciou-se um segundo grupo, uma nova religião dos filhos de Abraão, que chamamos hoje o cristianismo. Lokola Yesu amoni ete libota oyo ye moko aponaki baboyi koyamba ye, nde kuna apesaki bango mokongo. Asali nini? Aye kopona bantoma 12 na boyokani ya sika epai wapi asili kobenga kombo ya eyamba yango christianisme. Estava aí no mesmo templo com os judeus, kasi ezalaki esika moko na bayuda, lera o mesmo Antigo Testamento, kotangaka boyokani ya kala, quer dizer, tudo quase a mesma coisa. nyonso penza na bakristo na bayuda ezalaki kokana. Mas o único escândalo, não quero ouvir o nome de Jesus. Kaka eloko se moko etutisaki bango mabaku bango bayuda baboyaki komona mpe koyoka Yesu na matoki na bango. No quarto ponto, ponto 4, Na etape ya minei vimos o judaísmo e o cristianismo. toyokaki judaïsme na christianisme. Devemos a pergunta, bom, agora que Deus já alcançou seu novo grupo, os cristãos, vai abandonar Israel? Topesaki motuna na etape ya minei koloba boye. Lokola ete Yesu aponi na ye bantoma 12 mpe abandi eklezia na ye ya kondima na ya sika. Sikoyo akobwakisa libota oyo aponaki ya bayuda? A resposta nesse quarto ponto foi não. eyano na etape oyo ya mine ezalaki te, Porque os judeus não fumaram a diamba, po bayuda bamelaki makaya te, não fizeram adultério, basalaki ekobo te,
mais estava a defender Deus. kasi bazalaki kobundela nzambe se moko bandimelaka. O pai dele, Abraão, desaprendeu o monoteísmo. Po tata na bango Abrahama tokoko na bango alakisaki bango monoteísme. Agora c'est Jesus mais Jesus, Jesus mais siko Jesus. yesu oyo susu yesu alobiki aza nzambe aza susu nani lisusu. Ficaram escandalizados. nde kuna batutisambaki E mabaku. Deus disse: não, vou lhes ajudar. mpe nzambe alobaki na lolenge oyo nakosunga bino. Porque andar com os dois não vai dar. Estão muito escandalizados. po kotambola na bayuda na bakristo mbala moko ekosimba te po bayuda na nkombo ya yesu bazali kotutisama mabaku. O ensinamento dos cristãos está baseado no nome de Jesus. nzoka na malakisi ya bakristo yango etongami na nkombo ya yesu Não kristo. pode pregar, não pode batizar, não pode orar sem citar esse nome. bakristo bango bakoki kobondela te bakoki kobatisa te bakoki koteya te soki batangi nkombo ya yesu te. Então Deus disse: bom, ok, para não haver escândalo, eles ficam ainda assim cegos. Vou acabar o programa das nações, depois vou voltar neles. nde kuna nzambe azwaki lotomo koloba ete bo bino bayuda lokola nkombo na ngai ezali kobetisa bino mabaku nasali boye botikala nano miso ya kokufa napesi bino mokongo mpo ete nasala na bamboka bikolo so nasisi na bamboka bikolo nde nakozongela bino. E quando iremos no arrebatamento, então no momento que vai lhes ajudar, vai lhes enviar Moisés e Elias. E quando vão entender, ele vai se apresentar e virá da maneira que eles querem. nde nsima ya eklesia ya bikolo ekonetolama nde kuna yesu akosala nini akotindela bango basakoli mibale eliya na mose mpe ntango eliya na mose bakoteya bango nde miso na bango ekosala nini ekofungwama mpe lolengo bango bazali kolingela nzambe akitela liboso na bango kuna na ngomba nde yesu akokita likolo na ngomba mpe bakomona ye. Como é que vão saber que esse aqui é Elias, esse é Moisés? siko bakoyebela ndenge nini oyo ave eliya oyo mose. Os milagres que Moisés fez no Egito vão se repetir. Os milagres que Elias fez no seu tempo vão se repetir. ezali ete bikamwiseli nyonso mose asalaki na ntango na ye kuna na Ejipito ekozonga kosalema. babikamwiseli oyo mpe eliya asalaki na ntango na ye ekozonga kosalema lisusu. Elias, Moisés vai pregar mais a lei e Elias vai explicar que esse aqui é Jesus, esse aqui Moisés falou aqui, é Jesus, e o povo vai voltar na linha como no tempo de Elias. nde kuna mose akotangela bango mobeko to akoteya bango mobeko mpe eliya akoloba na bayuda tala bomoni makambo nyonso mose alobi na bino oyo to mpe alobaki na bino ezali elilingi ya yesu kristo tala likambo yango ezali boyeboye nde kuna bakondimela. Depois vão lhes levar na montanha. Jesus agora virá na maneira que eles querem. Ele a ver mesmo a descer, vão acreditar. Oh, e vai mostrar seus irmãos com feridas. Quem que te feriu? Isso aconteceu aqui. Foi final daquele Jesus. Era mesmo Deus. E é daí que vão acreditar. nsima kuna eliya na mose bakomema bayuda ti na ngomba epai wapi yesu akokita na ngomba mpe ntango akokita bakomona bapota na maboko nene bakotuna bongo bapota oyo ozweli yango wapi akoloba nazweli yango na ndako ya baninga na ngai nde kuna bakoloba nzoka moto oyo tobomaki ezalaki nde mesiya na biso nde kuna bakondimela. Daí que o judaísmo e o cristianismo será o mesmo evangelho, o mesmo ensinamento, tudo igual. nde kuna judaïsme ya mbala oyo ekozwa malakisi ndenge moko na eklesia ya bikolo oyo ekendeki na konetolama na ntina ete bandimela ndenge moko na makambo nyonso. Então, ontem iniciamos o ponto 5. lobi loleki tobandaki etape ya mitano. Falamos sobre a religião dos filhos de Ismael. Essa é a terceira religião dos filhos de Abraão. tolobaki na ntina na eyamba ya bana na Ismael oyo nde ezali eyamba ya misato ya bana na Abrahama. João subiu Yohani amati no céu, na lola encontrou 24 anciãos. akutaki bambuta-muntu na motu ya tuku mibale na minei na lola. Portanto, são três filhos de Ismael, Isaac, Jesus. E cada um tinha 12. Devia ser 36. nzoka na kotalaka bana misato ya balayama Ismael, Isaka mpe Yesu
nyonso ebimisaki bampaka zomi na mibale sengelaki ezala na motuya ya tuku misato na motoba. Ismaël tinha 12 homens, uma irmã. As irmãs não se contam. Ismaël abotaki bana mibali na motuya ya zomi na mibale pe moko ya mwasi kasi Biblia etangaka basi te. Jacob tinha também 12. Yakobo pe lokola botaki bana mibali zomi na mibale. Com a irmã Dina, não se conta. Na 12. Moko ya mwasi na kombo ya Dina kasi mawapo etangaka basi te. Jesus também estabeleceu 12, são 36. Yesu pe aponi bantoma zomi na mibale kasi na mobimba ezali tuku misato na motoba. Mas por que não estão contados esses 12 filhos de Ismael? Siko boni kani Nzambe aboyi kotanga bana mibali zomi na mibale ya Ismaele. É porque Ismael, quando estava na casa do pai, tinha a fé do pai. Poete Ismaele yambo abimaki nanu te pai na balayama azalaki kobila kondima ya tata na ya balama. Mas quando a mãe se separou com o pai, a mãe voltou no Egito, Ismael foi na fé da mãe egípcia, que era a idolatria de Babilônia. Kasi uta kuna agala akabwani na mobali na ya balama ne akamati Ismael bango nyonso mibale na mboka Egipto wo kuna na mboka Egipto bakendeki siko eyamba nini ezalaki kuna ezalaki eyambo babengi polythéisme ya banzambe bele. Mãe egípcia, mama mo Egipto, casou mulher egípcia, abaleli mwana na ye mwase mo Egipto, teve 12 filhos. De abotaki bana zomi na mibale. Esses 12 filhos também continuaram com aquela idolatria até no tempo de Maomé. Pe bana oyo na motu ya zomi na mibale ya Ismaele bakobaki bobele na kondima wana polythéisme wa banzambe bele ti na ntango ya Maomé. Até no tempo de Maomé. E Maomé les encontrou que eles estão rezar Deus que chama Allah, Allah, Allah. Pe Maomé aikokuta bana Ismael ko belela kanzambe na kombo ya Allah, Allah, Allah. Deus da lua, Deus que era vedeta naquele tempo. Nzambe Allah o yazali nzambe ya sanza o yazalaki pena liyeba di mingi na ntango na bango wana. E isso estamos a continuar ali. Yango nde awe pai tuze kokoba lelo. Agora vamos ver, estamos a continuar sempre a religião dos filhos de Ismael. Tozali se kokoba na ntina na eyamba ya bana na Ismaele. Agora vamos saber hoje, será que essa terceira religião vem também de Deus? Será? De lelo tokoluka pe totimola pona koyeba eyamba oyo ya misato oyo tobengi eyamba ya Ismaele uteke pai na Nzambe tote. Será? Motuna pena yango. Será que o fundador da igreja muçulmana é Ismael, os filhos de Ismael ou Maomé? Isso vamos ver hoje. Motuna yango yo moto oya bandaki to mobandisi ya eyamba ya bamizimato ya Islam. Eske ezalaki Ismael? Eske ezalaki bana na Ismael? Eske ezalaki Maomé? Yango nde tokotimola lelo poto yeba. C'est Maomé qui est o fundador. Maomé vem depois de Jesus. Então, por que como é que todos os filhos de Ismael lhe receberam como profeta deles? Soki Maomé oyo ayaki sima na Yesu. Siko ndenge nini bana ya Ismael bakamataka Maomé lokola mosako na bango. Isso vamos ver hoje. Yango tokoyekola lelo. Por que Maomé está perseguindo os cristãos e os judeus? Isso vamos ver. Ona nini yango Maomé akanelaka ba Kristo pe bayuda. Yango tokoyekola lelo. E por que nessa perseguição todos os filhos de Ismael, de Ketura, de Saul, de Ló, todos estão atrás dele contra os judeus, contra os cristãos? Sikoyo, motuna yangoyo. Na makaneli oyo Maomé asalaka bayuda pe ba Kristo. Bana nyonso pe ya Ismaele, bana pe ya Esau, bana ya Lota, bango nyonso bakota na sima ya Maomé pona kobunisa bayuda pe ba Kristo pona nini?
O que é que inspirou Maomé para iniciar essa religião? Isso vamos ver. Ni yango ekambaki Maomé po abanda eyamba oya Islam. Yango tokoyekola lelo. Esse sujeito é muito longo, não vou acabar isso. Ezali penza mutualité a molai mingi koleka. Na koko kapela kosisa mo lelo te. Se alguém tem essa brochura aqui, soki de kosongolo ozali na mokaba otope brochure oyo. Vou te aconselhar para ler isso. Na pesio toliboye nekotanga yango. Lá na luz mundiais atuais. Irmão Frank está falando sobre igreja muçulmana e nesse tempo. Ndeko na biso fala auto Frank azali kolobela latina na religion musulmane na tango oyo. Os eventos que estão se passando sobre eles hoje. Babilembo nini ezali koleka kat na Islam lelo. Se ler isso, soko tangi yango, para mim será bom, porque não temos tempo de falar de tudo. Pona nga osungi ngai ndeko pona za awa pona kokwa kotangela bino nyonso te. Não tem preguiça de ler tudo, bom, pelo menos ler a partir da página 4 até 9. Soki okozala pena na bolembu pona kotanga ngo mobimba, tanga ata 4 na 9. Hoje vamos ler alguns esclarecimentos, mas não vamos acabar. Lelo nde tokotanga mwa bisika polele songoloka tokoka kosisa ngo te. Os irmãos meteram esse título, se não está construindo o título, os irmãos já lançaram no WhatsApp o título do irmão Frank sobre Islam. Ndeko soko sosoli malamu te, bandeko na biso ba technicien si balancer titre yango kuna na internet, ndenge ndeko na biso Frank alobeli yango. O nosso sujeito é grande, um dia vamos falar sobre forma de tema, mas hoje vou compilar isso, que eu vou resumir, vou fazer esforço de resumir. Ya solo sujet na biso o ezapenda sujet moko molai, kasi na kosala nyonso ete na abrégé yango po na kolobela oyo tokokwa kolobela. Vamos ler rapidamente. Na lombango tozali kotanga Deutéronome 6, 4, 5. Deutéronome 6 4, 5. Deutéronome 6, 4, 5. Deutéronome 6, 4, 5. Deutéronome 6, 4, Deutéronome 6, 4, 5. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Yoka e Israeli, Yahweh azali nzambe na biso, Yahweh moko. Pe okolinga Yahweh nzambe na yo na motema na yo mobimba, pe na molimo na yo mobimba, pe na nguya na yo mobimba. Deutéronome 18, versículo 15. Deutéronome 18, 15. Em casa pode ler até 19. Nanda koko tanga banana 15 na 19. Aqui estamos a correr. Po atualiko kimambangu pensa. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Essa é uma obrigação. Yahweh nzambe na yo akotelemisa yo mosakoli longwa na kati na yo, longwa na bandeko na yo lokola na ngai, bokoyoka ye likambo oyo ezali olingo linga te, yoka mosakoli oyo. Malaquias 4, 5. Em casa, isso já conhece bem, pode ler até 6, mas vou ler 5. Malachi 4, 5, 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malachi 4, 5. Tala ngai na kotindela bino mosakoli Eliya liboso na koya na mokolo monene mpe na nsomo na Yahweh. Vamos orar. Tobondeli. Deus poderoso, abençoa todos que estão na linha, lhes dá entendimento, lhes abra a memória, lhes dá revelação, em nome de Cristo. Amém. Amém. Nós acabamos de ler o primeiro livro, está a dizer que existe só um Deus.
biso toleki na kotanga esika moko epai wapi loba nzambe lobi ete nzambe azalaka se moko. Lemos também Deuteronômio. Totangi pe kuna kozongela mibeko to Deutéronome. Aqui Moisés está a dizer que o Senhor suscitará dentro de vós um profeta como eu. Awa Mose azali kolaka koloba ete nzambe akotindela bino Israele mosakoli moko lokola ngai boyoka ye. Lemos também Malaquias 4. Totangi pe Malaki mokapula minei. Antes do dia terrível do Senhor, então o Senhor enviará o profeta Elias. Yambo mokolo nakanda pe ya somo ya nkolo nzambe akotindela bino mosakoli Elia. Hoje estamos a falar sobre Maomé. Lelo tozali koloba ntina na Maomé. Mas por que lemos esses versículos? Sikopona nini yango totangi babiteni oyo ya Biblia. Estamos a falar sobre Maomé, o profeta do Islã. Tozali kolobela ntina na Maomé ozali mosakoli ya Islam. Em vez de ler ao Corão, estamos a ler na Bíblia esses dois versículos aqui, que Deus enviará um profeta. Deus enviará um profeta. Por que lemos isso sobre Maomé? Na esika ete totanga Coran, kasi biso totangi na Biblia, epai wapi nzambe azali koloba ete mosakoli azali koloba ete nzambe akotina bino mosakoli. Nzambe akotina bino mosakoli. Siko totangi yango pona nini? Será que esse profeta que está escrito aqui no Malaquias é Maomé? Sikoyo, motuna yango. Mosakoli oyo balobeli biso mokanda Malaki. Ezali Maomé? Se perguntar essa pergunta, se der essa pergunta, no muçulmano vai dizer sim. Soki omeki kopesa motuna oyo epai na mizilimana ntina na Malaki, mosakoli oyo nzambe alobaki na akotinda yambo mokolo na somo pe akanda eya akoloba ezali Maomé. Se dá essa pergunta, tenta só da pergunta, ele vai te dizer sim. Meka kaka kopesa motuna oyo na musulman na tina na Malaki 4:5 akoloba na yo ezali Maomé. C'est le même musulman, le antique musulman même, qui connaît sa doctrine, va te dire c'est Maomé. Soki pena zali musulman oya misisa oya solo penza oya kuba kat na Islam akoloba ezali Maomé. Mas nós falamos não. Kasi biso ba Kristo tolobi te. Agora, sikoyo, por que nós lemos isso? Pona nini yango biso totangi yango? Vamos voltar na história Tozongi sika na lisolo para saber por que nós lemos isso. poto sosola koyeba pona nini totangi bisikoyo. Em ano 325, Na l'an 325, o rei Constantino, o rei católico, o imperador Constantino de Roma, Empereur Constantin oyo ya Baloma organizou uma grande festa, uma grande reunião, uma grande conferência. bongisaki likita monene songolo. Naquela altura, Maomé não era ainda nascido. Na eleko wana ya Empereur Constantin, Maomé abotamaki nanu te. Por que organizou aquela reunião? Sikopona nini Empereur Constantin abongisaki likita wana? Porque não havia entendimento entre os cristãos e aqueles que rezam a estátua. Solo amonaki ete boyokani ezalaki te kati na bakristo na bagumbamelaka bikeko. O rei que estava antes dele matava os cristãos. Mokonzi oyo ezalaki yambo Constantino aya azalaki koboma pena bakristo. O rei de Diocleciano, 10 anos já matar, não vale a pena. Ye pena komona ye mokonzi Dioclétien 10 ans pena elandana koboma pena bakristo. Queria ir na guerra, viu visão da cruz, pediu a inscrição para rezar por ele ganhou a guerra. De Constantin alingaki kokende na bitumba. Kasi yango ke na bitumba asengi na bakristo babondela pona ye. Pe babondeli pe alongi bitumba yango. Dispara, ninguém mais mata essa gente, cristãos. De kuna Empereur Constantin alobi,
stop mutu moko te abomelanga lisusu bakristo. Não só na Roma, mas em todo o Império Romano, quer dizer, no mundo, não quero mais ouvir isso. Na Roma kaka te kasi na mokili mobimba empereur Constantin alobi aboyi koyoka babomaki mokristo songolo. Então assinaram um documento com outro imperador que estava no Império Romano do Ocidente, ensinaram, epa, vamos deixar livre essa gente. Ande akomaki mokanda atindi yango na mokondi azaki na Occident kuna koloba ete toboma lisusu bato te ata moke. Mas essa religião politeísta não podia se entender com os cristãos, porque os cristãos eram religião monoteísta. Kasi nzoke yamba oyo politeiste ekokaki kobalana te na boyokani na eyamba ya bakristo po eyamba bakristo ezali monoteiste. Havia muita contenda. Ya solo kobenda ezalaki mingi. Então o rei Constantino organizou agora uma grande conferência na cidade de Niceia, com o objetivo de fazer uma só igreja que vai se chamar Igreja Católica. Ne kuna na l'an 325 com empereur Constantin ayaki kosalisa likita songolo kuna na babenga au conseil de Nicée ne pai wapi asepelaki kosangisa bakristo nyonso na baye basambelaka bikeko bakoma lingomba semoko. Então meteram bispo de Roma. Ne batiaki kuna sango babengi sango ya Rome. O imperador morreu, esse sistema continuou. Ne empereur Constantin akufi ne lolenge ya kosambela wana ekobaki. Então quando chega no ano 66, então ali estabelecer papa, quer dizer, aquele bispo de Roma não vai mandar só a igreja católica só na Roma, mas agora no mundo inteiro. De na 666 ne baye ko organiser loko songo na ntina nini. Sango na kwa kotinda kaka lingomba ya Loma te kasi asengelaki atambwisa to akamba lingomba mokili mobimba. 606, pardon. Então papa entrou. De kuna papa a Zuebonga e começou a mandar a igreja em todo o território do mundo, não só, mas de uma forma de ditadura. De akomaki kokonza pena na lingomba mokili mobimba na lolenge te ke osoko lingite o lingo lingate. Até no ano 570, na l'an 570, o ano 570 Naomé nasceu. Ande na l'an 570 Maomé abotami. E no 66 iniciou essa ditadura. De na 606 dictature oyo ya sango oyo ya Rome ebani. Obrigatório tinha que acreditar na Igreja Católica. E a Igreja Católica, qual era a sua doutrina? A Trindade. Olingo lingate esengeli osambela na lingomba ya mupepe. E moboko ya lingomba mupe ezalaki nini? Ezalaki banzambe misato Trinité. Quando está se passar essa ditadura, Maomé era já nascido, porque nasceu em 570. Tango dictature oyo ebandi nde wana Maomé abotami parce que abotamaki na 570. Antes da ditadura inicial, ele já nasceu, e quando a ditadura começou a ser em prática, ele já estava adulto, estava a saber isso. Ya solo na 606 kuna nde dictature bandaki, mais nzoka Maomé abotamaki na 570. Ti kuna dictature ezo salama, Maomé si asali nini akoli altomona maunyoso. Maomé estava aonde? Maomé estava a morar em cidade de Meca. Maomé azalaki kobika wapi? Maomé azalaki kobika na ngumbo babengi Mecca. Cidade de Meca. Na ville oyo ya Mecca. Estava a morar lá. Azalaki kobika kuna? Na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita. Ele era árabe. Pois azalaki árabe. Na cidade onde ele morava, na Meca, na ngumba oyo epai Maomé azalaki kobika kuna na Meca, havia judeus ezalaki na bayuda congregava cada sábado. Oyo bazalaki koyanga na sabata. Aqui não esquece, aqui a religião muçulmana ainda não iniciou. Bobosana te
ata tozolobela Mahomet awa mais eyamba ba misma nanu ebandi te ainda não iniciou. nanu ebandi te. Só havia o judeu, a religião cristã, primeiramente a religião judeia, a religião cristã e os pagãos a rezar estátua. Kaka ezalaki na eyamba ya bayuda oyo babengi judaïsme pe eyamba oyo ya bakristo christianisme na bapakano oyo bazalaki kogumbamela bikeko. Esses três grupos que existiam. Bangulupo misato ezalaki nana. Segue bem, irmão. Landa malamu Segue agora muito bem. Landa sika na bokebi mingi. Antes, escuta, abre bem, não fica distraído agora. Tá, antes da igreja muçulmana iniciar, já havia três grupos. Os judeus que estavam a rezar Jeová, os cristãos que estavam a rezar Jesus e os pagãos rezando Allah. Allah. Je te répète bien Allah. Yambo e yamba ya Islam tu ba mizima e banda. Yoka malam. Ezalaki na bangulupa misato. Ezalaki na ba Yuda. Ezalaki na ba Kristo. Ezalaki pe na ba pakano o ba ko sambela Allah. Yoka malam Allah. E ele é árabe, quer dizer, é o grupo dele árabe que rezava estátuas, muitos deuses, e dentro daqueles deuses, mais conhecido era Allah. Peye Mahomet azalaki árabe. Ezalaki nengulu pana ye bazali ko sambela bikeko. Ne kombo ango ezalaki Allah oyo ya ntango na ye wana. Mahomet morava na cidade de Meca, até hoje a cidade existe, porque anda a fazer peregrinagem lá. Mahomet azali kobika na engumbo na ville babengi Mecque. Mecque ango tilelo ezalaka parce que kuna nde ba misma bakenda na pèlerinage na bango. E ele vivia lá e conhecia também os três grupos lá. Porque ele nasceu lá e viveu lá. E nos seus olhos, cada sábado, os judeus estão a reunir na sinagoga, os cristãos estão a reunir. E também esse grupo de Allah. Ya solo Mahomet ye abotama kikuna na Arabie Saoudite pe abika kikuna. Si kokobika na cidade de Meca. Na ville ya Mecque. Pe kobika kana ekuna bangulupo misato bayuda bazalaki kokende na biyanganelo na sabata ba Kristo bazalaki pe kosambela Yesu pe bato na ye nani ye Mahomet bango bazalaki kosambela Allah. Segue bem, irmão. Landa malamu ndeko. Não fica distraído. Kobima libanda makanisi na ote. Não dorme. Kolala pe pongite. Nesses três grupos lá na cidade de Meca, Mahomet estava a apreciar muito o grupo dos judeus. Nena bangulupo misato kuna na ingumba ya Mecque. Mahomet bazali kolula mingi koleka ngulupa oyo ya bayuda. Mahomet chamava aquele grupo de judeus o povo da escritura ou o povo do livro, quer dizer, pessoas que interpretam a escritura, sabem interpretar mesmo. Isso aqui não vale a pena. Mahomet penza azalaki kondima ngulupa ya bayuda kobenga bango pena o bazali libota ya makomi, libota ya Biblia, batoso ba limo lilio Biblia okososora pena malam. Mahomet era árabe. Mahomet azalaki árabe. Mas estava a ir muito naquela comunidade, frequentar aquela comunidade judeia e estava muito apreciar a maneira de explicar. Zoka Mahomet azalaki mingi kokende na eyanganelo yaba Yuda epa yuapi soki bazali ko limbo na liloba nzambe ne yimo place azalaki ko ningisa mutu ko sepela na lolengo ba ko limbo na liloba nzambe. Agora o irmão vai estranhar, o irmão que vai apreciar o judeu, não vai apreciar o cristão. Naquela altura, o cristianismo verdadeiro já era abafado. O que reinava agora é a igreja católica.
et yamba oyo bakristo babengi christianisme ezalaki étouffé nde ezalaki groupe oyo ya baroma ezalaki kokonza. Et plus initialement dans notre explication, nous rei Constantine. Yango nde tobandeli ndimbola na biso na empereur Constantin. Et c'est période que chama era das trevas, quer era católica com sua ditadura, não quer mais ver uma igreja cristã a ensinar a maneira dele, todo mundo tem que seguir como estava no Conselho de Niceia com Constantine. Nde eleko oyo ezalaki eleko moko ya molili pona nilo banzambe ebungaki oyo moto batiaki na katolike kuna azalaki kokonza pena mokili moma na esika ete yo mokristo esengeli obila kaka lolenge oyo ya mupe kosambela na bango. Então, quando andava a frequentar a comunidade judeia, siko ndenge Mahomé azalaki kokende na biyanganelo ya bayuda, ele estava a ler muito esses dois versículos que andamos a ler agora. Nde bango bayuda bazali kotanga ba verset mibale o mingi otoli kotanga sikoyo. Posso dizer os três. Nakokoloba bisika misato to ba verset misato. Deuteronômio 6, Deuteronômio 6, 4, 5, 4, 5. Esse estava a ler isso muito e estava dizendo Maomé que existe só um só Deus. Bazali kotanga ngo mingi pena bayuda pena kotanga kango bazali koyebisa Maomé ete Maomé nzamba zaka moko. Porque Maomé era árabe, segue bem, Maomé era árabe e os árabes naquele momento eram politeístas, mas árabe Maomé estava frequentando os judeus e os judeus estavam a lhe ensinar que, olha, existe só um só Deus. Tala, Maomé azalaki árabe. Pena nenga azalaki kofrekante yanganelo bayuda bazalaki tango nyonso kolimula koloba Maomé nzamba azalaka kamoko. Nzoka Maomé na bato na ye bazalaki bapoliteíste. E Maomé, como anda a les apreciar, estava acreditado também nisso. Siko ndenge Maomé azalaki kosepela mingi na bayuda makambo bayuda bazalaki koyebisa ye ke nzambe azalaka moko azalaki koningisa moto azalaki kosepela yango mpenza. Estava a reprovar a ideia dos compadres árabes, já dizia que verdade é essa, Deus é um único só. Nde kuna Maomé soka yoki bandeko ne baarabe koloba abite oyo bozoba yango te nzambe azalaka moko ndenge bayuda bazoloba ngana ndibela ne bayuda balo. Deuteronômio 4, Deutéronome 4, 5, 6. 5, 6. Não, Deuteronômio 6. Pardon, Deutéronome 6, 4, 5. 4, 5. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, escuta bem, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Yoka, Israel, Yahweh azali nzambe na biso, Yahweh moko, yoka sikoyo. Pe okolinga Yahweh nzambe na motema na yo mobimba, pe na molimo na yo mobimba, pe na nguya na yo mobimba. Esse ensinamento entrou Maomé, tomou o mesmo lugar até a sua morte. Maomé estava a acreditar que Deus tem que ser só um, e quando você gosta de Deus, não tem que lhe amar no teu coração, na tua alma e na tua força. Lila kisi oyo ekotelaki penza Maomé na muzindo motema na tina kufa na ye. Pembala na mbala oyo azali koyebisa bandeko na ye baarabe azali koloba na bango ete nzambe azalaka ase moko soko lingi ye linga ye na motema na mobimba linga ye na makanisi mobimba mpe na nguya na yo nyonso. Ele estava acreditando nisso e estava também a ensinar os seus que, olha, Deus é o único, tem que levar no teu coração e da tua alma e da tua força. E por isso você anda a ver os muçulmanos se entregam, não vale a pena. Deus, olha, eles rezam 5 vezes por dia, os muçulmanos. Yangonde Maomé azalaki kondimela penza pe azalaki koyebisa bandeko na ye tala nzambe azalaka moko soko lingi elingai na motema na mobimba na makanisi na makasi na mobimba
pe likambo oyo ti lelo epa na bamisilma ya solo bakangama nango bayebi ete nzambe aza kaka moko kutu bango basambelaka mbala mitano na mokolo. Mas nesse momento que estamos a falar agora, ainda a igreja muçulmana iniciou. Kasi ti ndenge tozoloba awa boye église ya Islam nano ebandi te. O outro versículo que os rabins estavam sempre a repetir era Deuteronômio 18:15. Verset mosusu o barabin to badokotola membeko bazalaki kozongela koloba ezalaki kuna ezana Deuteronômio 18. Tá vendo? Quando você é fanático de uma pessoa, ele gosta muito, então, quando está falando uma coisa, esse sempre entra mesmo no coração da pessoa. Omoni esalaka nini soki yo penza ozalaka mbolombolo ya mutu to mbolombolo ya mutu malanda ngombe ya mutu makambo nyonso akoloba ndenge osala nini ekokota yo ti mpenza na misisa ti na motema kuna. E Maomé se familiarizou com aquela comunidade, sempre, ela é árabe, mas sempre com eles judeus, sempre com os rabins, e quando chega lá, começa a ensinar. E o segundo versículo é esse aqui, 18:15. Estava a ler: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Deutéronome 18:15. Yahweh nzambe na yo akotelemisa yo mosakoli longwa na kati na yo, longwa na bandeko na yo lokola na ngai bokoyoka ye. Segundo tudo o que pedisse ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunir o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, mas nem mais verei esse grande fogo que não mora. Então o Senhor me disse: falara bem aquilo que dissera, suscitar-lhes um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que lhe ordenar. Lokola lombaki yo na Yahweh nzambe na yo epai na Horebe na mokolo na koyangana wana elobaki yo ete tika na yo kamongongo na Yahweh nzambe na ngai lisusu te pe na mona moto monene oyo lisusu te ete nakufa te. Yahweh mpo alobelaki ngai ete balobi malamu yonso oyo elobi bango na kotelemisela bango mosakoli lokola na yo longwa na kati na bandeko na bango pe na kotia maloba na ngai na monoko na ye pe ye akolobela bango makambo yonso oyo ekolakela ngai ye. São coisas que Maomé estava a ouvir nos judeus, estava contente disso e estava a acreditar. Ezalaki makambo Maomé azalaki koyoka na minoko ya bayuda pe barabe azalaki konimela yango pe kotosa yango. Que Deus, quando você lhe ama, é de teu coração, tua alma e força. Quer dizer, você vai morrer por Deus, morre. Ete tango yo lingi nzambe lingai na motema no mobimba na babanzo na yo na nguya no nyonso na makasi na yo soki osenga ite okufa na nzambe yango kufa na ye. Estava a ouvir, estava a acreditar, e mais tarde é isso que vai ensinar também na sua igreja. Aqui ainda não iniciou a igreja. Azalaki koyoka azalaki kondimela nesima na ntango nde makambo oyo Maomé alakisaki yango na bandeko na ye kasi awa église musulmane nano ebandi te. A fé vem pelo ouvir. Kondima eyaka na koyoka. Vou ler agora 19. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. 19. Sokompe motonani akoyoka maloba na ngai te oyo ekoloba ye na nkombo na ngai mbe ngai penza nakokata likambo na ye. Aqui, os judeus leram mais esse versículo. Maomé acreditou mais que sim, há um profeta que está vindo. Moisés lhe falou. Esse profeta, a gente tem que ouvir, obrigatoriamente tem que ouvir. Maomé, tango bayuda batangele makambo andimi yango ye kutu abakisi pilipili ya mungu alobi tala mosakoli omosalaki ete soka ye toyoka ye lotomo olingo olinga te esengeli toyokela ye.
Vamos ler mais Malaquias 4, 5. Malaki 4, 5. Quando se encontra com eles, eles dizem mais que nós estamos a ver aqui, estamos a esperar Elias virá. Bom? So akutana ye kolobaneka tala moni atsudo zelaka Elia onda balakaki akoya Elia koya oya lobi oya solo Elias virá. Elia koya. Vou ler 4, 5. Lembrei-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatuto de juízo. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Bokanisa mobeko na Mose moumbu na ngai oyo nalakelaki ye kati na olebe mpona Israele mobimba yango malako mpe kosambisa sembo tala ngai nakotindela bino mosakoleli ya liboso na koya na mokolo monene mpe na nsomo na Yawe. Mahomet accrédité também isso. Mahomet andimeli pe makambo lisusu. Ina toye kotanga babisiko nyonso. Ele diz que sim, é verdade isso. Antes do Messias vir, Deus mesmo vai enviar um profeta mesmo. Ai. Mahomet estava acreditando. Mahomet pensa koyoka kama makambo yo penda sepelaki mingi na motema bi. Yambo Masia ya kotina pena mosakoli nga penda nazozela mosakoli fona mona ye. Agora, Mahomet observou uma coisa. Mahomet atali amone lokomoko. Discussão com cristãos. Koswana na bakristo. Não vale a pena. Wana penza mayele te. Qual discussão sobre o quê? Sikoyo. Koswana weza kina tina nini? Roma não esquece que há um Papa que foi levantado, que vai diriger a nível mundial e com ditadura. Bobo sanate. Una na loma batelmisaki Papa oyo azali kokonza mokili mobimba na ntina na moboko ya mope olingo lingate. Sambela ndenge bango balobi. E a igreja católica está a impor a Trindade, quer dizer, um só Deus, três pessoas, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. De kuna na moboko ya mupe ezalaki ete Nzambe azali na biteni misato, Nzambe Tata, Nzambe Mwana, Nzambe Molimo Mosanto. Tem um Deus no céu, Nzambe moko Tata, que engendrou o Filho da terra, e o mesmo Deus também é Espírito. Mahomet disse não. Mahomet alobi não. Não. Te. Não posso acreditar. Não posso acreditar Deus em três, não! Nakoki kondimela Nzambe na kozalaka misato te. Quer dizer, quando começa a contender com cristãos, discussão, quer dizer, Mahomet não está convencido com isso. Tango Mahomet penda akomi kobenda na bakristo na tina o Nzambe azalaka misato, jamais wana pena koswana oyo wapi. Vai também nos seus compadres árabes pagãos, Deus são um, eles também não, tem que haver também no entendimento. Tango le Mahomet akepa bande konaye ba arabe kolo ba bango ete Nzamba za kamoko bango ba biti banzamba gebele ndekuna ko benda na entre Mahomet na bande kone barabe. Então começou a pensar de Mahomet akomi ko kanisa. Os judeus têm razão, porque estão a esperar um profeta. Yuda balongi na bango po batozela mosakoli moko. O que aconteceu no Mahomet? Nini eu salamangi na Mahomet? Um dia, ele gostava muito de ir nas montanhas a orar. Gostava muito de orar. Mahomet azali na momesano mingi ya kobondela mingi. Azali komata même na bangomba kobondela. Ezali penabo moina ye. Mas vou orar quem? Kasi na sambela nani?
Vai nos árabes, muitos deuses. Vai nos judeus, Deus Jeová. Vai na igreja católica que representa os que são naquele momento, Trindade. Maomé entrou na confusão. Agora vou orar qual Deus aqui. O que n'est pas barabe, ezaba polythéiste, banzambe mbili. O que n'est pas bayuda, o nzambe Yahweh. O que n'est pas ba Roma, o bazaki ba ko représenter ba Christ na tango wana. O banzambe bisato. Sikona sambela nani? Então, na sua oração, que eles não estavam a saber, um anjo lhe apareceu. Ne na libondeli na ye Maomé. Ayeba kite asala nini muanje moko abimelie. Lhe mandou Atindie para reajustar os ensinamentos dos judeus e os cristãos. ete azongela koteya malako ya bayuda pe ya bakristo. Não só eles também, pagãos. Kaka bango te mibale bayuda na bakristo na bapakano pe lisusu. Diz que, Siko Maomé amitu. judeus, pagãos, cristãos, então Deus lhe mandou, lhe deu anjo lhe deu uma missão de reajustar as coisas. Nde kuna Maomé amituni siko na sala nini bayuda bakristo na bapakano angelo ayebise mosala eyo bapesi yo ezali ya kozongela malakisi oyo na bato oyo misato. Tá vendo? Tomoni Aquele profeta final, é só eu. mbala moko Maomé atali abi nzoka mosakoli yango wana balobaki akoya ezangai. Os judeus têm razão. Bayuda bana raison na bango balongi. Tem razão. Balongi Deus tinha bayuda. que mandar alguém, agora me mandaram só eu. Então, voltando os judeus, olha, aquele profeta, você estava em Malaquias 4, você estava esperando, é só eu. De Maomé avec courage nyonso ake pa bayuda. Bitala bayuda. Bomoni bosakoli wana ya Malachi 4 oyo balobaki na ya mokolo na somo pe akana nzambe ya akoya. Ezangai. O quê? Bayuda balobi nini? Ainda Jesus não foi aceito. Jesus, um judeu não foi aceito. Um árabe vai dizer que sou profeta. Siko tala nanwa. Esse judeu vai aceitar. Yesu kutu pena muyuda wa ye para bayuda. Baboy ko yambaye. Bongo ya Arab. Muyuda ni akundima ko yambaye. Ainda Jesus que nasceu numa virgem dentro do Israel, puramente israelita, não lhe aceitaram. Agora Maomé vai dizer que aquele profeta que você está lendo sou eu. Qual é o judeu que vai aceitar? Tala kutu Yesu oyo pena abotameli na moseka kuna epana bayuda mo Israele. Yeba yambiyete. Ebongo yo pena Maomé. Yo ozali arabe nani moyuda nini akondima koyamba yo. Maomé foi rejeitado pelos judeus. Maomé abwaki samaki epai na bayuda. Não podemos acreditar isso. É para sair daí. Kondima boete longa na miso na biso. Maomé foi rejeitado pelos cristãos. Maomé abwaki samaki epai na bakristo. O quê? Nini? Profeta da onde isso? Yo zolobi oza mosakoli na biso. Mosakoli ya wapi oyo? Maomé ficou a ser combatido mesmo pelos seus compadres árabes que acreditavam em muitos deuses, porque ele começou a ensinar um só Deus, está contra esse homem, então lhe combateram. Maomé penza babundisaki ye epai na barabi bandeko ya ye. Lokola bandeko ya ye bazali kondimela banzambe ebele bapolythéiste. Siko Maomé azomona bango ete ti banzambe ebele te nzambe azalaka moko babengani ye mpe lisusu. Quem vai aceitar na Maomé? Siko nani yango akondima susu Maomé? Um anjo, aquele anjo Gabriel, vai dizer, oh, sai dali, é para sair dali, pá. Maomé ayebisi bango tala. Bobudi mwanje wana. Eza ange Gabriel abimelinga kalonga wana ndoto lota baba. Porque os judeus estão a esperar um grande profeta. Não é esse miúdo que vai estar na vida escutar o nosso ensinamento e depois árabe é para sair. Bayuda balobi tala.
Messia oyo akoya kozala moto monene na kata Israel. Siko yo Mahomet yo dali koya koyoka malakisi awa biso tozo talisa yo oyo bakemo mosakalo ezali yo talonga. Il y a une image arabe. Je ne sabia que les arabes sont idolâtres. Kultu ye Mahomet susu arabi pe ba yuda ba yeba yango ba arabi bazali bato binzambi. Non faut essayer. Et ba nima qui était. Christange. Ba Kristo. Oh, elle était pure. Ba Kristo kutu bango penda kaka Yesu. Même un catholique non va accepter Yesu. Eza mutu mupe akondimate. Então, o que aconteceu? Nine salami. Os pagãos, os árabes da Meca, aquela cidade de Meca onde ele morava, começou a lhe perseguir. Maomé fugiu para outra cidade que se chama Medina. As duas cidades existem até hoje. Ne ba pakano oyo ba bengami famille ye Maomé ba arabe. Ne ba bengana kiye ne kune sala kete Maomé akima kiti na vilo ba bengaka Medina moti lelo na Mecque pe ezali. Falou, não sei se compadre árabe, olha, Anjo Gabriel me mandou, aí numa outra cidade agora, me mandou para reajustar a religião, mas não querem me aceitar. Nekuna Maomé na engomba pe ya keneki a epsi bato akuna bande kona ye. Tala Anjo Gabriel abimelinga ya binanga ete malakiswa nonga na yokaki esengeli na sangisa bayuda na sangisa barabi na sangisa ba Kristo na talisa bango yango kasi mutu aboyi. Essa fugida foi no ano 622. De kokima oyo ya Maomé esalamaki na 622. Os árabes chamam isso Egir, quer dizer, fugida de Maomé da Meca para Medina. Fuite de Maomé na Mecque tina Medine 622. Oh, onde ele foi, acreditaram. E pai kuna keneki batwango bandimiye. Acreditaram. Bandimiye. Mas acreditaram, mas são árabes. Bandimiye kasina banani ba árabe. Então Maomé iniciou uma nova igreja. Nde kuna Maomé abandi église yasika. Reunir os adeptos. Asangisi bambolombolo. Quem? Banani? Árabes. Bulimsa. Bambolombolo mo barabe. Agora, os judeus chamam aquele único Deus Jeová. Os cristãos, Jesus. Agora, ele vai adotar aonde? Se botar a Bayuda, babenga nzambe wana alola na komba Yahweh to Jehová. Siko ba Kristo babenga kaye Yesu. Siko Maomé na batu wana bandimeli babenga nani? Ele não pode dizer esse Deus que está lá é Jeová. Não pode, porque já não gosta mais dos judeus. Ele rejeitaram, ele também les rejeitou. Ye Maomé akoye koyebisa ba mbolombolo na yete ke no nzambe wana komo na ye Jehovah to pe Yahweh po ba Yuda ba bengana ki ye pe alingi su bango te na mutema. Não pode aceitar Jesus dos cristãos, porque ele, Maomé, ele ensinaram nos judeus que aquele Jesus é um grande homem, grande porcentagem, é um profeta, mas Deus não. Também não pode aceitar esse nome. De epai pe na ba Kristo na kombo ya Yesu ayebisa bato na ete kosimba te mpo na nini bayuda bayebisaki omoni kombo ya nzambe ezalaka Yahweh siko bango bazoloba bango ba Kristo balobaka ezalaka Yesu te Yesu wana aza nzambe mosusu moye mpe apesa kombo ya Yesu ezali te. Mas esses homens que viram nele, árabes que viram apoiar, eles têm um Deus chamado Allah. Kasi barabi oyo bandimeli malakisi na ye o bandimi Maomé nzambo bango basambelaka kombo na ye Allah. Bom, fizeram a religião. Esse Deus único, o nome dele é Allah. Nene yambana bango balobi nini bo nzambo ya lola oyo ya nzambe moko oyo kombo na ye Allah. Fala no teu amigo, esse nome Allah não é Maomé que inventou isso, encontrou nos idólatras. Se ele tem dúvidas, ele pode entrar na internet, deixa irmã Frank, ele fala de entrar na internet, vai descobrir isso. Ndeko, yebisa moninga no musulman wana.
kombo ya ala ezali Mahomet mutu ayaki kolakisa barabi kombo ya ala. Et so lingo o découvrir vérité. Tigana no ndeko Frank kota na internet. Ye mutu wana. So lo bina yeke Frank adi agonimate. Lo bana ye moko a kota na internet a contacter ba paye aluka komba ala origine agomona ke ezalaka avant kutu église misane banda. Yebisa pena moto wana ndenga pasteur alobi oyoki. Quer dizer, é nome dos filhos Ismael, já sabia, já conhecia os filhos de Ismael. Ezali kombo oyo Ismael na banana, Ismael bayebaka déjà. Então, Deus tem que lhe amar de todo o coração, de toda a alma, de toda a tua força. Zokanzambe sengeli kolingaye na motema no mobimba, na makansi no mobimba, na pico no mobimba nzoto. Logo pediu apoio nos seus novos irmãos. Epa, eu tenho que voltar na Meca. Nekuna asengaki lisungi ya bandeko bayambaki wana koloba bango etetala bandeko esengena zonga na Meca. Tem que iniciar uma guerra santa. Esengeli na banda itumba penza ya bo santo. E daí que ele iniciou as conquistas. A primeira conquista é atrair atrás dele todos os árabes. De abandaki première conquête na ezalaki akamata barabi nyonso atia bango na sima na ye. E eles conseguiu. Pe bakokaki balongaki. Por quê? Porani. Qualquer pessoa que está contra Israel é bem-vindo no árabe. Moto nyonso atelemelaka Israele. Azalaka moto bayamaka malamu na epai na barabi. Se você quer árabe te gostar muito, fica só inimigo de Israel, aí mesmo acabou esse amigo dele. Neko soko lingi kaka arabe alingayo akomso pena moninga na ye. Tala buaki sakaka Israel to yina Israel wana pena akomemo na motema. Mahomet diz que vamos conquistar os judeus. Esses judeus, filhos de Isaac, porque os judeus são filhos de Isaac, não esqueça, filho de Jacó, filho de Isaac, e filho de Isaac é inimigo dele, porque eles são filhos de Ismael. Dekuna Mahomet bake sengeli pena to conquérir pena bayuda oyo po bayuda kobosa na te bazali bana na Isaka, bana na Yakobo, ndeo to bengi les 12 tribus d'Israël. Aquela raiva antiga dos ismaelitas, do pai deles, a hora chegou. Kanda wana oyo esalamaki na Ismaele na mama na ye na bana na ye sikotango yako agi ebeleni. Mahomet dizia que aquele que está seguindo seu ensinamento, somente ele que é crente. Oyo wana nyonso akondima malakisi na ye yende wana bengami mondimi. Esses 3 versículos que acabamos de ler tornaram as bases de Mahomet, mas de uma maneira errada. E como aqui ba verset clé, a base foi na aí. Mais nzoka na mal interprété. Só Deus, tem que haver profeta, aquele Deus tem que lhe amar de toda a força, profeta que virá para restaurar a igreja. Quer dizer, esse profeta, de acordo com Mahomet, é ele. La kamakina malachi selon Mahomet ezande ye. Il manda mensagem. Bandeko ya mensagem. Esse verso que você anda a ler Malachi 4, Branham, Mahomet dizia que é ele. Verset oyo Malachi 4, 5, 6. Malachi oyo verset chapitre 4, 5, 6. Oyo biso to yebeli yango selon la révélation de Ndeko Branham. Mahomet alobaki ezande ye. Isso que deu força. Yango de pensa que konzo pico wana. Aquele anjo Gabriel dele falou, disse que esse profeta final sou eu. Malobo anjo Gabriel alobela ki ye selon ye musakolo alba ya koya ezanga pena Mahomet. Iniciou a nova
religion attirer la religion musulmane. Nde abandaki eyamba ya misato tobengi la religion musulmane. Musulmane. Eyamba ya musulman. Elle sim acredita que Jesus é prophète, mas Deus o filho de Deus não. Deus até pior. Bango bandimelaka ete Yesu azali mwana nzambe azali mosakoli kasi nzambe te soko mengi koloba nzambe kutu wana boyokana te. Vou ler aqui porque você falei que tem muito aqui, pode ler em casa, mas eu vou ler só vou escolher. Na kotanga aw nalaka koloba bilo ete ezali ebele pa kotanga kasi ngai na bana kotanga koponaka. La Vierge Marie, essa é a página 6 que estou lendo. Ele sabe que Jesus é profeta, mas falar outra coisa não. Mas também dizer que foi crucificado também não. Ayebi ete Yesu aki mosakoli. Pe koloba o babakaki akondima te, o nzambe akondima te. Essa é uma declaração que foi tirado do Coran. Ezali déclaration ezwamaki na Coran na bango. Essas coisas que eu estou lendo agora são declarações de Maomé que estão dentro do livro do Corão, porque todos os ensinamentos que Gabriel lhe deu, o falso Gabriel lhe deu, era agora isso que está no Corão hoje. Makambo nyonso otangela bino ekutami na kati ya Coran na bango. O ezala Gabriel alokuta wana abimelaki ye eza makambo eba déclaration ekutami na kati ya Coran na bango. Os capítulos lá no Corão chamam-se Surat. Ba chapitre na bango na Coran babenga Surat. Vou ler Surat 5. Na otanga Surat 5, versículo 24. Verset 24. Entre, ô mon peuple, dans la terre sainte que Dieu Allah t'a destiné. Entre, ô meu povo, na terra santa que Deus te destinou. Quer dizer, isso lhe puxou a voltar la Mecque. Yango de tinaki ete azonga na Mecque. E foi também a Jérusalem. Entre, ô mon peuple, dans la terre sainte que Dieu Allah t'a destiné. Entre, ô meu povo, na terra santa que Deus te destinou. Aqui eles dizem que, bom, essa é a crença deles. O exakondima na bango. Dizem que Maomé foi na Jerusalém e foi transportado para Deus. Esse é. Bango balbakete Maomé akeleki na Jerusalém e penzambe amemakie. E dizem que esse capítulo, esse surat se cumpriu. De kuna balbakete mo kapoe kokisami. Outro capítulo, escuta. Surat 2, versículo 180. Esse não é Bíblia, é Corão. As declarações de Maomé. Ma déclaration de Maomé. Combattez-les jusqu'à ce que vous n'ayez point à craindre la tentation et que tout culte soit celui du Dieu unique Allah. Combattez-les até que não temeis a tentações, até que o único culto seja endereçado ao Allah. Combater quem? Kobundisa banani. Anjo Gabriel falou, toda pessoa que não crê Maomé como seu profeta, Allah tem que lhe combater, tem que lhe combater, tem que lhe combater. Oyo anjo Gabriel alobaki na ye. Oyo nyonso akondimela te Allah yende nzambe sengeli kobundisa ye. Ele chama isso uma guerra santa. Bango babenga ngo ezali guerre moko sainte. Ele está a combater em nome de Deus e irá no céu. Não é em vão você anda a ver muçulmano pode matar a pessoa e se mata porque Maomé disse que irá no céu, no paraíso. Ezana bopamba te tang bomoni un musulman azo boma batu ye moko peso abomi batu ami bomi ezali pointe Maomé ebise bango so bomi batu ezali guerre set okena lola. Vou ler outro surat. Na otanga surat mususu. Outro surat de Maomé. Ya Maomé. Cette vie est terrible. Está na página 3. Ezana na page 3. Cette vie est terrible, mais celle dans le paradis où nous irons demain est pleine de fleurs, de ruisseaux, de gloire, où nous nous réjouirons pour toujours la vie.
esta vida é tão terrível, mas a vida onde nós iremos está cheia de flores, de riachos, de muitas bênçãos para toda a vida. Surat 56. Surat 56. Não, 66. 66. Versículo 9. Oh prophète, tudo isso são declarações de Maomé quando foi visitado muitas vezes no anjo Gabriel. Nyonso eza ba déclaration ya Maomé tango soi-disant faux ange Gabriel abana ko visiter. Oh prophète, fais la guerre aux infidèles et aux hypocrites. Sois sévère à leur égard. Oh la prophète, géhenne sera leur demeure. Quel détestable séjour. Oh prophète, faça guerra com os hipócritas, com seja ditos, para com que naquele dia seja firme. Viste, né? Omoni? E por isso dia Bin Laden, yangona mokolo moko Bin Laden, como é adepto de Maomé, lokola Bin Laden azalaki mbolombolo ya nani ya Maomé, ma Frank meteu até a data aqui dia 8 de outubro de 2001. ndeko Frank tu atie dati awa. Elle déclare ainsi: la guerre sainte contre les juifs et les chrétiens a commencé. A guerra santa entre judeus e muçulmanos já iniciou. Allah a béni un groupe de l'avant-garde musulmane pour détruire l'Amérique. Allah abençoou grupo muçulmano para destruir a América. Allah les bénisse et lui donne une place dans le ciel. Allah o abençoa e lhe dê lugar lá no céu. Raison pourquoi vous andez vers eles matam, porque então eles prometeram o céu. Yango na bongo na ba musulman ba bombaka pona nini balaka bango ete bakozwa place na lola. Irmãos, bandeko, será que anjo visitou Maomé? Motuna yango, est-ce que ezali ange a visitaki Maomé? Sim, pode ser. Ekoki nango kozala. Pode ser. Ekoki kozala. Mais o nosso problema, sikolikambo na biso, qual o anjo que visitou Maomé? Angelu nini oyo a visitaki Maomé? Onde está o problema? Kuna nde pa likambo ezali. Apóstolo Paulo disse no Gálatas. Toma Paulo alobi na bagalate. Vamos ler Gálatas 1:9. Tozotanga Galate 1:9. Está escrito assim. E como maboye. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Galate 1:9. Não, 8:9. Mas ainda que nós o mesmo anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, será anátema. Nesoko biso soko mwanje na likolo akosakwela bino sango ekeseni na oyo esakwelaki biso bino tika ete alakelama mabe lokola elobaki biso liboso. Nazali koloba lisusu ete soko nani akosakolaka sango malamu ekeseni na yango eyambi bino tika ete alakelama mabe. Qual é esse anjo Gabriel que vai te mandar matar pessoas? Siko ange ni Gabriel atinda yo bomaka batu po kende lola. Qual tipo de Gabriel é esse? Gabriel wa lolenge nini? Que vai te mandar para odiar os judeus, odiar os cristãos. Oya kotinda yo oyi na ba Yuda, oyi na ba Kristo. Qual tipo de Gabriel é esse? Gabriel alolenge nini oyo? Que vai pôr ao lado o nome de Jeová, pôr ao lado o nome de Jesus e empresta o nome de uma estátua a Allah. Oyo wapi akamati kombo ya Yahweh atie mupanzi, kombo ya Yesu atie mupanzi, adefi kombo ya banzamizambe abikeko ya barabe kuna na kombo ala atie wana. Qual tipo de Deus é esse? Zambe alolenge nini oyo? Que vai mandar anjo para ir destruir a sua própria doutrina. Oyo akotinda angelu na ye po ete abebisire moboko na ye. Maomé não está a saber que
Mahomet abosani koyeba Ange ete Gabriel, já visitou Daniel na Bible, não temos tempo de ler isso. abosani koyeba ete Angelo Gabriel si akende kokutana na Daniel tozana tango akutanga Pode ler isso em casa, Daniel 8, 16, otango na ndako Daniel 8 16 Daniel 19, 21, Daniel 19 21 8, 16, Daniel 8 16 19, 21. Daniel 19 21 Anjo Gabriel apareceu a Daniel encorajando ele e seu povo. Esse povo é Israel. Angelo abimeli Gabrieli kopesa ye nzunzu koloba ete omoni libota eza libota na yo libota nini Israele. Como é que o mesmo Gabriel irá mais no Maomé para combater Israel? siko ndenge nini kaka mwa Angelo Gabriel akende pa ya Mahomet po akombattre Israele. Qual tipo de Gabriel é esse? siko Gabriel amotindo Qual tipo de nini Deus é esse? nzamba ndenge nini. Lucas 1,19, não temos de ler isso. Luc 1:19 tá exato ya kotanga ngo. Gabriel apareceu ao Zacarias, você vai ter filho, João Batista. Gabriel abimeli Zakaria alobi na ete okobota mwana na kombo ya Yohane Mobatisi. E quando esse filho nasceu, falaram que terá espírito de Elias e vai voltar pessoas no bom caminho. Petango mwana ndo akobotama na molimo Eliya pe ya kozongisa libota na Nzambe na nzela malamu. E essa pessoa era povo do Israel. Pe libota yango ezalaki libota na Israeli. Como é que o mesmo Gabriel irá mais no Maomé le falar contra Israel? Siko ndenge nini kaka mwanjelu moko oyo akende pa ya Mahomet alobela Mahomet bundisa Israeli. Lucas 1,26. Luc 1:26. Ange Gabriel apareceu a Maria. Angelo Gabriel abimeli Maria. Até falando a Maria que recebesse graça dentro de mulher, recebesse uma graça. Kuto alobi na Maria ozwi ngolu kati na basi. Uma graça que outra mulher não tem. Ngolu o basi ebele baza nango te. Porque vai nascer alguém. Oite na yo motosongolo akobotama na kombo ya Yesu Kristo. Como é que o mesmo anjo Gabriel irá mais no Maomé para combater Jesus? Siko ndenge nini kaka mwanjelu yango akende pa na Mahomet po abundisa Yesu. O mesmo anjo Gabriel, quando está no Daniel, apoia Israel. Quando vai no Zacarias, apoia Israel, apoia Jesus, porque Jean Baptiste era para preparar o caminho de Jesus. Siko ndenge nini mwanjelu abimeli Daniele abundeli Israeli. Akepa na Zakari abundeli Israeli po Yesu esengelaki abimela na Zakari. Sikoyo ye nani oyo nani Mahomet azalaki mutu oyo esengelaki ayoka pena Nzambe solo po abundela Israeli kasiko esalami epesi bokeseni. Mas como é que esse mesmo Gabriel que tem encorajar Maria que receber essa graça Maria dentro da mulher, graça, vai ter um filho. E o mesmo Gabriel vai mais no Maomé para combater aquele filho. Ebandi boni Gabriel oya komisi Maria koloba ito pambwa mikati na basi pote na yo okobota mwana mobali na kombo ya Yesu Kristo. Kaka mwanjelu oyo akepa Mahomet yango po abundisa Yesu oyo balobeli malamu. Maomé foi enganado pelo diabo. Mahomet ajimbisamaki na nzela zabo. Existem dois tipos de anjos: anjo do diabo e anjo de Satanás. Anjo de Satanás, qual é o serviço dele na Bíblia? Enganar pessoas. Ezalaka na ba angelu na lolenge mibale. Angelu ya Nzambe pona kozongisa bato na nzela, angelu ya Zabolo pona kozimbisa bato. Se teu amigo dizer que nosso profeta rencontrou anjo, não pode responder, é verdade. Se me lhe diga que não é Gabriel, é anjo do diabo. Soki moninga na o musulman yebisio ke mosako na bango Mahomet akutanaki na angelu kotelemela yango te. Kasi wana ezali angelu Gabriel te, Deus, ezali angelu ya Zabolo. Deus que falou no Israel que meu nome é Jeová, o mesmo Deus irá para anular aquele nome por Allah. Nzambe oyo nome de estátua. alobi na Israel te kombo na ye ezali Yahweh. Kaka Nzambe oyo akende pa na Mahomet pona kolongola kombo na ye atia kombo bikeko ala. Deus, Jesus que ensinou nos apóstolos que agora que estou aqui, o nome agora tudo, bati tudo, nome de Jesus. O mesmo
Gabriel que fala Maria que nascer essa pessoa que ensinou assim, vendo Maomé, anula o nome de Jesus. Yesu abimeli bantoma ko baite kombo na ngai ozali kombo alisungi na nyonso ezali batisi alobiko kaka mwanjelu oyo akende pa Maria ko baite opamba mpona okobota mwana kombo na Yesu Kristo anjelu yango akende pa na Maomé abundisa lisusu Yesu oyo. Pessoal estão enganados de uma forma, não sei. Fica contente, irmão, porque você achasse o bom caminho. Achei o meu caminho. Achamos um bom caminho. Caminho de vida eterna. Não esquece isso. Achamos um bom caminho. A vida está no Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Bom, a nossa programa de hoje acabou. Ontem falei sobre esse irmão que morreu. O nome dele é Cardoso. Bom, é uma simples informação, já foi enterrado ontem. É um próximo do irmão Felipe, presidente do culto. Azali Ndeko, proche parent, Yandeko Namiso, Philippe, Azali, directeur de l'école de dimanche. O nome dele era Cardoso. Ombone Zalaki Cardoso. Aqui está Tomás Santa Ceia. Awa Bomone Lilingi, Azalaki Kolia Elam. Andava doente. Bom, Deus retirou seu filho. Azalaki Kobela Mingi, Penda Boyenzambe, Alomoni Mwana Naye na Moki. Qualquer informação, chama o irmão Felipe, mas estou a repetir que é uma informação só. Lié Bissignon, Sosa Roposa Koyeba, Benga, Nekonapso Philippe, Oya, président de Kilt, de Eloka na Sabino a pété, Ezali Nekosi, Akunda Maki. Essa é uma informação só. Ezaka Lié Bissinabino. Para um dia não lhe procurar. Não estou vendo mais aquele irmão Cardoso. Para saber que já foi, não está mais conosco. A pomo colomoko olukayete oloba. Mende ko Cardoso não mone suste. Aqui não tem. Ezaka poboye ba entender quoi. Pour faire que ba naquele lobby. Essa fotografia quando era um pouco mais jovem. Photo oyo bozomona ezali photo azalaki na mwa moke elenge. Plus vai ver um pouco diferente. Sikoyo ndenga kufeli boyazaki na bukese. Mas assim que morreu, Denga Kufi era assim já. Denga Kufaki elongine zalaki penda boye. Deus abençoe muito. Zamba pambula bino mingi. Ontem houve uma informação. Lobi ezaki na liepsi moko lobamaki na parte do estado. Outa na Mbulamatari. Disseram que bom, daqui a pouco tempo a igreja vai voltar. Balobaki boye ete na mwantango moketi kali solo bikuke ya masanga basambele kofungwama. Vamos saber bem dia 8. Ne tokoye bango malambo le 8. Mas falaram mais outra coisa. Kasi balobaki lisusu eloko moko. Para mim, a mim já me falaram.
Et pas nanga si baloba nanga ngo. Essa aqui foi falado em público agora. Kasi o nde lobama ki na bato nyonso. Que só vão abrir as igrejas que serão prontos para respeitar as condições. Bako fongola kaka bikuke ya l'église oyo ekozala en ordre kolanda ba norme oya mbula matani. Quer dizer, vem, vocês não têm ordem, para vocês fecha ainda. Soki molongo ya mbula matani ye l'église na bino. Bamoni ke ba conditionar no bo reunir angote ba bate bino te bokanga nano. E por isso que estamos a fazer esse trabalho da igreja para está nos encontrar em ordem. Ya ngonde tozali kosasa mosala oyo ya lingomba na ntina ite mokolo molongo ya mbula matani ko ya bakuta biso pena alima. O trabalho que está se fazendo aqui não é só de lavar mão fora, também as casas de banho, tudo que eu vos falei, e também isso. Mosala oyo ezali kosalama awa ezali kaka te oye osokoli maboko ya mboko ta l'église te na wana bapompi na libanda ya église na bawese ya bandeko bato bandeko mibali na basala nzambe nyonso eza na mosala. Então vocês irmãos pedreiros podem ajudar. Boye bino bandeko bamason bokoki kosunga. Pode vir, temos que tem que se cavar buraco, embelezar, pôr o bloco para recuperar água perdida. Quer dizer, não é só um trabalho que está aqui, não. Esenge na bino bandeko bamason bosala nyonso bokwakoya mpona nini misala ezali mingi tala libulu puis perdi esengeli timuka makambo eza ebele koesalama. Bom, até posso não há problema, já a gente, mas os pedreiros podem pôr mão também aqui nas duas casas de banho. Puis perdi ko teza likambo te kasi ezosenga mpena bino bamason boya mpo bopesa contribution ya maboko na bino na ntina na bawese na biso. Não é bom uma grande igreja como essa aqui, voltamos, então eles vêm, contatam a gente, não, a condição não está boa, vocês irmão pastor, senta ainda um bocadinho, não é bom. Eza malamu te mbula matala fongoli bikuke ya l'église, ale molongo ya mbula matala ye, batala bo ba condition za no réunir te ba bate pasteur yo, kangana na l'église na opo wa ekoza malamu te. Deus abençoe muito. Muitos já participaram para dar alguma coisa para reunir as condições. Se você ainda não participar, por participar, não é só lavar mão, há muita coisa aqui. Eu estou fazendo lavar mão porque aquele é um grande trabalho. Por exemplo, essa aqui. Essa máquina aqui, um irmão que nos deu. Donc na kosunga na lobiete ndeko soki na losungi te luka otia maboko na mosala po motaro ngazolobla mingi ya kosunga maboko kaka te kasi misala ezali mingi na kati awa na église tala lokola alisungi oyoyo euti pa na ndeko moko apesi bisongo na likabo. Já temos dois. Toza nango déjà mibale ba pareil oyo tem que ser quatro. Esengeli ezala minei. Viste, né? Omoniti. Quer dizer, irmão, quando eu falar que há muita coisa que não pensa que é só lavar mão, não. Então na zona ba na igreja misale ezali mingi ezali kosenga lisungi ezaka ka ba pompe te pona kusukura maboko te. Essa aqui. Botala oyoyo. Também faz parte das coisas que deve se comprar. Já temos 6. Glória a Deus já. Tínhamos 4, um irmão comprou 2, já temos 6 e já é suficiente. Pulverizateur oyo ezape moko ya babiloko bazo kosenga ndenge eza awa eza na ndeko songolo bapesi makabo tozala ngo total 6. Quer dizer, se Deus te dá alguma coisa, Ele pode dar, porque não é uma coisa só. Soki nzambe apambola na misolo ndeko fongola maboko po ezaka keloko moko te. Máscara, muita coisa. Nossa lição acabou, vamos continuar terça-feira. Cuidado. Oh, Anjo Gabriel me apareceu. Isso que aconteceu a Maomé. Kebaka ndeko mwasi ndeko mobali koloba ote Angelo Gabriel abimeli ngai Angelo Gabriel asali nga boy kebaka na ntina na kozanga koyeba nde Maomé akwelaki
Cuidado você que tem dom de sonhos. É bom, mas controla os sonhos perante a Bíblia. Bino bandeko za makabo ya bandoto eza malamu kasi mekaka makabo na yo to likabo na yo na Biblia soko ebalani. Dom de visão, profecia, língua, cuidado. Dom é bom, mas tem que controlar bem a Bíblia. O likabo ya limono, o likabo ya esakweli, o ya monoko kolubakalang eza malamu na ntango balobi likabo kasi yo ndeko oyo memaka likabo yango meka kokompare likabo na yo na Biblia soki ebalani. Utakonisa Mahome po utakonisa também. Oyo esalemelaki Mahome ekoki mpe kosalemela yo na likabo za nango. Guillaume Ndoki, Nzamba Lakisinga, Guillaume Ndoki. O Guillaume Fetseru, grande na Fetseru, Deus me mostrou. Cuidado. Kebaka. Deus abençoe muito. Nzamba pambula bino mingi.